Ponto importante, né, Molica, do Boris? A gente continua aqui há 54 dias do primeiro turno, ao invés de discutir desemprego, economia, inflação e tudo mais, falando sobre urnas eletrônicas e se os militares vão ficar irritados ou incomodados com decisões tomadas pela Justiça Eleitoral, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Colombo, Stephanie, Boris, bom dia a todos. Pois é, concordo com o Boris, não era para a gente estar discutindo isso. Só que o presidente fica nesse quase samba de uma nota só, e o Exército, melhor, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa fazendo coro. Ficam lá no fundo do palco fazendo coro para esse tipo de percepção, para esse tipo de fixação do presidente da República. Então, isso é muito grave. As Forças Armadas, vou repetir pela enésima vez, foram convidadas para dar sugestões e elas passaram a se achar que são donas do processo eleitoral. Então, isso complica tudo. Então, essa politização, na prática, o que a gente tem aí, esse caso agora aí do coronel, e as postagens do coronel, né, Ricardo Santana, não foram desmentidas pelo Ministério da Defesa. Essas postagens que foram publicadas, divulgadas pelo site Metrópolis, não foram desmentidas, então dá a entender de que efetivamente foram verdadeiras. Eram postagens, além de postar fake news contra as urnas eletrônicas, ele fazia declarações agressivas contra adversários políticos. Contra o ex-presidente Lula, dizia que curtiu um post dizendo que votar no PT é exercer o direito de ser idiota. Quando ele comentou uma declaração da senadora da República, Simone Tebet, que ela disse que mulher tinha que votar em mulher, ele escreveu que vaca tinha que votar em vaca. Então é muito vaca vota em vaca, desculpe por reproduzir essa declaração. Então isso é proibido. Militar da ativa não pode se manifestar sobre assuntos políticos. Isso está no Estatuto dos Militares, isso está no Regulamento Disciplinar do Exército. E está havendo uma extrema tolerância com esse tipo de situação, desde que, claro, sejam postagens favoráveis ao presidente Bolsonaro e contra adversários, particularmente contra o PT. Isso começou lá atrás, quando então o comandante do Exército, o general Vilas Boas, fez aquela postagem, fez aquele Twitter, criticando a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar um habeas corpus para o ex-presidente Lula. Isso abriu a porteira. E aí, como disse o Hamilton Mourão, o vice-presidente Hamilton Mourão, há quase 2 anos, se entra a política pela porta da frente do quartel, a disciplina e a hierarquia saem pelos fundos. E olha que o Mourão, já, quando ele estava na ativa, também cometeu esse pecado. Mas, enfim, então está havendo uma tolerância em relação a isso. O Pazuello, o general Pazuello, ainda na ativa, fez aqui no Rio, participou de um comício ao lado do Bolsonaro e não foi punido. O Exército botou um sigilo de 100 anos para isso. Então as coisas vão se acumulando, como o atual comandante da Aeronáutica curtiu posts favoráveis à reeleição de Bolsonaro. Então está havendo algo muito grave, que é a quebra da hierarquia do Exército, a quebra da disciplina do Exército, das Forças Armadas. Isso tem que ser sagrado em qualquer organização militar. Militar da ativa não pode se manifestar sobre assuntos políticos, porque ele usa arma. Ele usa uma arma que lhe é entregue pelo povo brasileiro. E na hora que ele tem uma situação limite, numa situação de guerra, ele tem que obedecer. Militar não faz assembleia. Não, companheiro comandante, companheiro capitão, eu não quero fazer isso. Não, vai lá, rapaz. É sua função. Então você está vendo algo muito grave. Então o mais grave dessa história toda, né, desse coronel, o Ricardo Santana, é a tolerância com as postagens que ele fez em maio e em junho sobre assuntos políticos. Ele tinha que ter sido punido já. Aí agora o Ministério da Defesa diz que ia substituí-lo. Por que não substituiu antes? Aí ontem veio uma informação até do nosso colega analista, o Caio Junqueira, que foi pensado para substituí-lo um tenente-coronel também da ativa, o Gleison Azevedo da Silva, que já postou na internet coisas, Lula na cadeia, fora PT, chamou Lula de canalha, já escreveu fora Dilma. Isso é um militar da ativa. Pode-se até alegar que a regulamentação de uso de redes sociais por militares só foi publicada no ano passado. Mas o regulamento disciplinar do Exército, que veta
esse tipo de manifestação política, qualquer tipo de manifestação política, está em vigor há muito tempo. O Estatuto dos Militares está em vigor há muito tempo. Então a gente está vivendo uma situação muito grave, que compromete o presente e o futuro das Forças Armadas. A tolerância com essas manifestações políticas feitas por militares da ativa compromete a institucionalidade brasileira, compromete o Estado democrático de direito. Os militares não perdoam o PT pelo fato da então presidente Dilma Rousseff ter criado a Comissão da Verdade. Aí depois se escudaram na história da Lava Jato, na corrupção. Somos contra a corrupção, PT, corrupto, ok. Teve os casos de corrupção, sim, muito graves. Mas eles não falam sobre os casos de corrupção apontados no atual governo. São contra apenas a corrupção petista. Então, isso é muito grave. Essa situação, a sociedade brasileira precisa ficar alerta para isso. Militares da ativa não podem participar do processo eleitoral e ponto. Isso é cláusula fundamental. É com vocês.